Glória a Deus. Gostaria de ler com os amados irmãos. Livro de Isaías, capítulo de número 6, verso 1 em diante. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Profeta messiânico Isaías. Agradeço a Deus pelo dom de vida, enquanto os irmãos acham que está agradecendo. Primeiramente a Deus pelo dom da vida, por mais um dia poder estar adorando e engrandecendo o nome dele, essa feita na cidade de Presidente Prudente. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Agradeço também ao pastor presidente, pastor Samuel Padilha, é o meu pai na fé, e também na pessoa do pastor Alex, nesta noite, que está na direção desse trabalho, conduzindo muito bem esse trabalho abençoado por Deus. Agradeço a Deus, vendo alguns amigos, o Antoniel, o Morado do Sol, esse, né? O Antoniel está ali, José Ricardo, nosso companheiro, nós estamos recepcionando aqui na região, o Josézinho ali, Deus abençoe. Também o Carlos Poiato, acho que foi auxiliar os diáconos. Deus, amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra. Diz a palavra do Senhor, Isaías. Todos acharam? Amém? Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podem assentar, glorificando e exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto que nós lemos é de conhecimento de cada um dos irmãos. Isaías, o profeta messiânico, o homem de Deus a qual o Senhor escolheu para trazer a mensagem ao povo de Israel, para trazer a orientação ao povo de Israel. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, é responsável por trazer a mensagem de Deus e entregar para o povo. O sacerdote é aquele que leva as misérias e entrega para Deus. Agora Moisés tinha o ofício de profeta para entregar de Deus para o povo. Nos capítulos que antecedem o capítulo de número 6, Moisés começa ministrando ao povo, exortando ao povo, dizendo alguns ais, dizendo alguma orientação ao povo. E ele vai dizer no capítulo 5 algumas orientações, verso 18, orientações, exortações, porque a visão de Isaías era uma antes do capítulo de número 6, e depois do capítulo de número 6, ele tem uma outra visão. Antes do capítulo de número 6, ele contempla aqueles que estão à sua volta,
uma visão terrena, uma visão das coisas palpáveis, uma visão das coisas passageiras. Só que Deus queria entregar algo, uma visão nova para Isaías. Agora Isaías vê a vida daqueles cristãos, como ofício de profeta, ele tem a visão, ele vê a vida daqueles cristãos servindo a Deus. Eles veem a vida daqueles cristãos adorando a Deus. E no capítulo de número 5 ele vai dizer, a partir do verso 18, alguns ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fossem cordas de carros. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que puxam, ai dos que justificam o ímpio por presentes, e aos justos negam a justiça. Ele exorta, ele orienta, ele aponta o dedo para as pessoas que estão à tua volta, e ele diz: ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano, ai de A, ai de B. Ele traz a orientação, ou seja, a exortação para as pessoas que ele vê à sua volta, que ele vê à sua volta. Só que agora ele tem um encontro no momento de adversidade, no momento de crise, no momento de calamidade, a qual o rei Uzias, que era primo de Isaías era primo do rei, ele também era conselheiro do rei, ele sempre estava próximo, sempre junto do rei, sempre ao lado do rei, sempre orientando ao rei, sempre dizendo para o rei, porque os reis do Antigo Testamento, eles procuravam os profetas para tomar uma decisão. Quando eles fossem para uma batalha, eles iam primeiro ao homem de Deus, pedir orientação para o homem, para o profeta de Deus, e o profeta de Deus dava a orientação a qual ele devia seguir. Agora, Isaías era o profeta que dava orientação para o teu primo Uzias. Ele dizia para Uzias aquilo a qual Deus queria que Uzias fizesse. Agora, Uzias era aquele que governava, era aquele que estava no trono, é aquele que estava sentado. O povo olhava para o trono, o povo contemplava o trono, observava o trono, e eles tinham uma certa segurança, porque eles olhavam para o trono e ali estava o rei para governar, ali estava o rei para dizer para o exército ir, e o exército ia, para dizer para o exército voltar, e o exército voltava. Ali estava o rei para ditar as regras, ali estava o rei para governar. Então o povo agora olhava para o trono e via o rei, sinal que estava tudo sob o controle, sinal que estava tudo no lugar, as coisas estavam no lugar. Só que agora, no capítulo de número 6, Isaías vai começar o texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele faz questão de dizer no ano em que morreu o rei Uzias, porque ele era achegado do rei. Ele poderia dizer: eu recebi a revelação no ano em que eu recebi a revelação. Não, ele faz questão de citar Uzias, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Agora, não diz a palavra, mas para os irmãos entenderem o raciocínio desse simples pregador, agora o povo olhava para o trono. Uzias não estava mais assentado no trono, pastor Alex. Uzias não estava mais ali assentado. O povo olhava para o trono e indagava, questionava, ficava preocupado. E agora aquele que governava não está mais ali para governar. Aquele que ditava as regras não está mais ali ditando as regras. Aquele que dizia para o exército ir, não está mais. Aquele que dizia para o exército voltar, não está mais. De repente o povo agora começa a questionar, porque o trono estava vazio. Um momento de crise, um momento de calamidade. Quando eles olhavam e o rei estava vivo, era sinal que estava tudo sob o controle. Agora o rei não estava mais ali. Eles começaram a indagar: e agora quem vai controlar a situação? Está tudo fora do controle.
tudo de ponta cabeça, está tudo fora do controle, não tem mais rei para governar. Só que no momento de crise como este, Isaías estava tapando a brecha. No momento de calamidade como esse, Isaías estava tapando a brecha. Isaías era aquele que vinha num culto de quinta-feira, como você veio nesta noite, se fosse nesses dias. No momento de crise, o povo só quer vir quando tem festa, mas você veio aqui nesta noite, aleluia, você está tapando a brecha, você está guardando contato, você está preservando pela aliança que você tem com o rei, aleluia. Isaías estava guardando contato, Isaías estava preservando pela aliança, e de repente no momento de crise, enquanto o povo se descabelava e dizia: ai de nós, o que vai ser de nós? Isaías se levanta com uma mensagem no momento de crise, com uma revelação. Ele se levanta em meio à calamidade, em meio à luta, em meio à aflição e diz: ah, o povo, o rei pode ainda estar morto, mas eu vi. O povo murmura, mas ele se levanta e diz: eu vi. O povo reclama, mas ele se levanta e diz: eu vi. O povo indaga, questiona, mas ele se levanta e diz: eu vi. Eu vi. Quem ele viu? O Senhor, onde assentado sobre o alto, alto, alto e sublime. No momento de luta, Deus receba essa profecia através da palavra de Deus. No momento de luta, de adversidade, Deus tem revelação para dar para aquele que está tapando a brecha. No momento de angústia, no momento de aflição, no momento de aperto, Ele tem revelação para entregar para os remanescentes. E eu creio que nessa noite vem aquele que veio tapar a brecha, veio adorar, e você veio, exalte a Ele, pois Ele tem alma. Olha Deus, Ele viu quem? O Senhor, assentado onde? Sobre o alto. Aleluia. E sublime trono. Aleluia. Enquanto o povo reclamava, Deus estava chamando Isaías para um particular. Deus estava transformando a visão de Isaías. Chama Isaías para um particular. De repente Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. Aleluia. Agora Isaías recebe a revelação de Deus no trono. Era como se Deus dissesse para ele: ei Isaías, o povo está reclamando aí embaixo, o povo está murmurando aí embaixo, o povo está questionando aí embaixo. Sabe por que, Isaías? É porque eles estão olhando para o trono errado, Isaías. Olha para o trono de cima, Isaías. Olha para cá, Isaías. Olha aqui para cima, Isaías. Aí embaixo pode parecer que as coisas estão de ponta cabeça, mas eu continuo no meu trono. Aí embaixo pode parecer que as coisas vão de mal a pior, a crise aí embaixo, mas eu continuo no meu trono. O Senhor está dizendo para alguém: aleluia, Ele está no trono dele. Ele está sob o controle, meu irmão. Ele está sob o controle, minha irmã. Ele está no controle da situação. Não turbe o vosso coração. Crede, o Deus que apareceu para Isaías está aqui, está aqui, Ele está, Ele está, Ele está. Deus tem revelação para dar no momento de crise para aquele que está tapando a brecha. Agora ele observa primeiro o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um trono alto, quer dizer, o trono dele não é como os tronos daqui da terra. É um trono alto, é um trono sublime. Os tronos aqui da terra podem ser manipulados, mas o trono dele está acima da manipulação. Os tronos aqui de baixo podem se corromper, mas o trono dele está acima de se corromper, está acima de se corromper, acima da corrupção. Aleluia. O Deus que você serve, ninguém compra ele, ninguém bajula ele. Aleluia. Não tem jeitinho brasileiro como ele, não
Deus é mais alto que o trono, aleluia. O trono é grande, mas Ele é maior que o trono, aleluia. Aleluia. Ele está sentado sobre o alto e sobre o trono. E o seu séquito, com a orla das suas vestes, saborda, enchia o templo. No momento de crise, Isaías não estava batendo perna lá fora, ele estava no templo. Ele não estava passeando no shopping, ele estava no templo. No momento de crise, ele não estava murmurando, ele estava adorando no templo. A glória do Senhor agora envolve Isaías. E de repente, depois ele vê o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono. Ele vê a glória do templo. Agora ele vê ao redor do Senhor. Os serafins estavam acima, ou seja, ao redor dele. Cada um tinha quantas asas? Você viu? Cada um tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam o... Com 2 cobriam os... E com duas cobriam o rosto. Reverência. Eles cobriam o rosto. Reverência. O que eu, o que você, o que nós, como servos de Deus, precisamos ter. Eu preciso ter reverência quando eu venho na casa do Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você passar do lado de algum católico apostólico romano, dos irmãos católicos apostólicos romanos, que se crerem em Jesus Cristo como Salvador e deixarem a idolatria firme, irão morar no mesmo céu que nós, irão morar. Eles, se passarem em uma capela, não precisa ter padre nenhum, não precisa ter sacerdote nenhum, pode ser a capela que for no meio do mato. Se eles passarem na frente da capela, eles vão fazer o sinal da cruz, eles vão se benzer. Nós não precisamos, porque nós não precisamos fazer o sinal da cruz aqui, pois nós já temos a cruz aqui. Nós já temos a cruz aqui. Agora, se você passa por um católico, ele vai fazer o sinal da cruz. E nós que dizemos que adoramos o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus único e verdadeiro, muitas das vezes chego na igreja, não se ajoelho para falar com Ele nem 5 minutos. Oração é um sinal de reverência. Aleluia. Agora diminuiu, glória a Deus, aleluia. Mas se Deus mandou aqui, Ele me mandou porque Ele tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Aleluia. Ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus de promessa. A partir de hoje, se você não faz, se você faz, pelo amor de Deus, me perdoa, interceda por mim. Se você não faz, eu estou aqui orientando que o Espírito de Deus fala no meu coração. Aleluia. Quando você vem aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, em qualquer lugar que você for adorar a Deus, se ajoelha, fala com o papai. Aleluia. Ora, clama a Ele. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua oração. Quando os serafins cobrem o rosto, eles estão diante de Deus vivo, todo-poderoso. Eles estão nos ensinando sobre reverência. Quando eles cobrem os pés, eles estão nos ensinando sobre santidade. Aleluia. Reverência, santidade. Reverência, santidade. Aleluia. Quando eles guardam os pés, pastor Alex, permita-me essa interpretação. Quando eles guardam os pés, é dizer, eu guardo, escondo os meus pés. Eu não caminho por onde eu quero caminhar. Eu não ando como eu quero andar. Eu não faço o que eu quero fazer. Eu caminho como o Senhor quer. Eu ando como o Senhor quer. E eu vou aonde o Senhor. Santidade ainda convém à igreja. Pode ser que para crente gospel não, mas para crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para crente assembleiano, a santidade convém, a santidade convém, a santidade convém.
joga a mão para cima, solta o melhor glória, aleluia, entrega, 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 aleluia. Ele está na casa, o Eterno está passando aqui, ele está vendo. Ele se faz presente, ele visita, ele sonda, ele conhece, ele consola, ele conforta, ele edifica, ele toca. Em nome de Jesus, levanta a tua mão que eu profetizo. Ele toca onde eu não posso tocar, ele visita onde eu não posso visitar, ele faz o que eu não posso fazer, e ele vai aonde eu não posso. Santidade com duas eles voavam. Liberdade, liberdade, liberdade. Quer ter liberdade para voar nas asas do Espírito? Vai para o joelho. Quer ter liberdade para voar nas asas do Espírito? Vai para a oração. Tenha santidade e você vai voar nas asas do Espírito. Em nome de Jesus eu profetizo. Se você tem reverência, se você vive uma vida de santidade, você vai voar nas asas do Espírito. Você vai chegar aonde ninguém da tua família chegou. Você vai alcançar o que ninguém da tua família alcançou. Se ele está presente, eu já fico feliz só dele estar na casa de Jafé. Agora ele vendo os serafins, ele vê os serafins falando, dizendo, conversando. E era como se os serafins dissessem para você o que ele é. E o outro respondia, e para mim também ele é santo. Para você o que ele é? Santo. Santo. Quem é santo? Santo é o Senhor dos exércitos. E eu creio, eu ministro ao templo da Assembleia de Deus, sede do campo de Presidente Prudente, está cheio da glória do Eterno, do Eterno, do Eterno. Esta glória move a igreja aqui e também visita o teu ente querido lá. Esta glória move a igreja aqui e também visita o teu familiar lá. Ele vai. Você é um dispenseiro da graça, da glória, da manifestação de Deus. Você é. Na tua casa você é um dispenseiro. Você está de férias, mas quando você voltar às aulas, você é um dispenseiro na sua sala de aula. No teu trabalho você é um dispenseiro da graça. Você é um representante do céu. Versículo de revelação. Os umbrais das portas se moveram. Se, na tradução King James, a palavra vai dizer no versículo 4: e os batentes das portas se abalavam, com a voz do que clamava, aleluia, aleluia. Se não obedecer, se o impedimento que está na tua vida não obedecer, sabe o que Deus está entregando aqui? Está entregando agora para mim aqui. Se não obedecer o impedimento, o ferrolho, a seta, tudo aquilo que te persegue, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que neutraliza a tua fé, se não obedecer aquela porta que está fechada, aquele ferrolho que está trancado, Deus está dizendo, não vai aguentar. E se não